O doutor Marcelo Saad, da AMB São Paulo, nos traz mais uma vez esse tema excepcional. Aliás, ele aborda esse tema, o tema excepcional. Aqui na página Estação da Luz Espírita, nós vamos reproduzir na sequência o programa Espírita, Espírito Consciência, livros, terapias espirituais, rumo à integração ao tratamento convencional, com o Dr. Marcelo Saad, da AMB São Paulo, na Web Rádio Estação da Luz. Ora, nós vemos lá no livro Medicina da Alma, com Joseph Gleber, psicografia de Robson Pinheiro, ele tratando da medicina holística, ou seja, a medicina espiritual e a medicina convencional. E o nosso irmão, Dr. Marcelo Saad, da AMB São Paulo, nos traz esse tema aqui com a sua experiência, tratando no livro Terapias Espirituais. É simplesmente imperdível. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Lembrando que a página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é esse, divulgar a doutrina espírita, esses excepcionais trabalhos. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e vamos ao programa. Vamos construir uma nau, vamos construir uma nau para navegar no mar, para navegar no mar e outras terras encontrar, e outras terras encontrar, para além de todo o mar, para além de todo o mar. Vamos navegar no sonho e enfrentar o mar medonho e outras terras encontrar, e outras terras encontrar, para além de todo o mar, para além de todo o mar. As armas e os barões assinalavam cada ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegáveis, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras expressadas, mais do que permitia a força humana, e entre a gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimava. O céu estrelado é o nosso guia, nossa fé nos confia, venceremos todos os medos.
Muito boa tarde, meu amigo Marcelo. Opa, boa tarde, Tavares. Prazer em ouvi-lo. Obrigado pela oportunidade de trazer essa colaboração para o seu programa. Meu amigo, eu estou com um probleminha na vista, mas por você eu vou abrir a tela. Eu fiz uma cirurgia de catarata, você mais do que médico sabe. A gente está aqui em repouso, mas você é uma pessoa que é do nosso coração hoje. E eu quero, em nome da Web Rádio, de toda a equipe, de todos que fazem o Espiritismo a nível de Brasil, agradecer essa oportunidade de você trazer a baila, a todo esse seu conhecimento na área de medicina, junto com os postulados do Espiritismo. Então, é um momento marcante na nossa Web Rádio, e eu quero parabenizá-lo e agradecê-lo em nome do Cristo, esse favor e essa caridade verdadeira que você está fazendo por todos nós. Muito obrigado. E agora, o programa é seu. Muito obrigado e Deus ilumine sempre a sua mente e o seu coração, meu querido. Muito boa tarde, muito obrigado, querido. Eu que agradeço, saudações aos ouvintes, obrigado pelo interesse nesta nossa apresentação sobre as terapias espirituais rumo à integração ao tratamento convencional. Eu vou dividir agora a minha tela e vou mostrar aqui alguns slides. Vamos ver se dá certo. Pronto. Compartilhei a minha tela. Então, agora vocês devem estar vendo aí a minha tela com esta apresentação. Né? Esta apresentação foi baseada no livro que a Associação Médico Espírita do Brasil publicou no ano passado, sobre esse mesmo tema, terapias espirituais rumo à integração ao tratamento convencional. Esse é um livro eletrônico que pode ser consultado, né, pode ser visto as suas características neste site que está aparecendo aí na tela, o emissad.org/livro. E ali vocês podem ver também o prefácio, conhecer os colaboradores. Eu fui o organizador dessa obra. Contamos com uma dúzia de bons escritores especializados nos capítulos e fizemos, assim, essa obra para trazer as evidências científicas sobre as terapias espirituais, porém, em um nível compreensível por qualquer pessoa. Então, convido todos a conhecerem esta obra. Começamos esta apresentação dizendo que as terapias espirituais são objeto, já há algum tempo, de pesquisas científicas. Tanto que o PubMed, que é esse banco de dados que organiza publicações de alto impacto e de boa qualidade, define as terapias espirituais como sendo práticas místicas, religiosas ou espirituais realizadas para benefício da saúde. Esse é um termo bastante amplo que inclui algumas coisas que nos interessam nesta apresentação e algumas coisas que estão fora do escopo do que nós vamos conversar. Vamos ver aquilo que não nos interessa num conceito mais amplo de terapias espirituais. Aquelas que incluem práticas que estiveram ligadas no passado a tradições espirituais, como, por exemplo, yoga, meditação, tai chi chuan e outras, mas elas não nos interessam nesse momento porque os efeitos dessas práticas já estão muito bem explicados pelas vias mente-corpo, as vias psiconeurofisiológicas, ou seja, através de um equilíbrio do pensamento e das emoções. Isso traz um equilíbrio do sistema nervoso e, assim, existe uma regulação de ritmos fisiológicos e um bem-estar e parâmetros bons da saúde física e mental. Isso já está bem estudado e não é esse tipo de terapias que nos interessam propriamente no dia de hoje. Nós vamos falar de um conceito mais estrito das terapias espirituais, que são aquelas intervenções através da intenção focalizada, sem o uso de elementos físicos ou químicos. Ou seja, uma pessoa trazendo algo que é intangível e no tratamento de uma outra pessoa.
e os seus efeitos extrapolam a biologia e parecem manipular elementos sutis e imateriais. Nós vamos falar desse tipo de terapia, onde um terapeuta, um praticante, vai fazer uma ação com a intenção focada e vai produzir um efeito no assistido, sem que haja interações explicáveis pela biologia, pela física e pela química. Os estudos científicos têm trazido resultados variáveis, mas em algumas pesquisas sérias, bem desenhadas, com metodologia adequada, os resultados não podem ser explicados por acaso, variações naturais ou efeito placebo. Algumas vezes se inclui um grupo controle no estudo, onde um ator faz o papel de um terapeuta e este grupo controle não está recebendo tratamento. E assim é possível comparar o grupo que recebe tratamento com aquele grupo de pessoas que acha que está recebendo tratamento, mas na verdade não está. Isso é um tipo de estudo que nos permite mostrar que os efeitos não são assim explicáveis por essas vias mundanas, como eu falei aqui. Aqui tem a foto de um trabalho científico que foi feito da imposição de mãos sobre recém-nascidos em incubadoras, que mostrou um resultado positivo. Nessas terapias espirituais, para explicação dos seus efeitos, nós temos aí alguns pressupostos biológicos, alguns pressupostos bioenergéticos e alguns pressupostos espirituais. Os biológicos, nós temos o efeito placebo, a relação mente e corpo, que está presente em qualquer terapia, mesmo na terapia convencional, através de medicamentos, procedimentos e cirurgia, o efeito placebo, essas interações mente e corpo estão presentes. Portanto, também estão presentes nas terapias espirituais. O que acontece é que esses efeitos não explicam toda a extensão do benefício alcançado. Então, nós vamos partir para essas outras explicações que complementam estas vias mente e corpo e o efeito placebo, que estão puramente no setor da biologia, para explicar totalmente os efeitos que nós conseguimos com as práticas espirituais. Temos aí pressupostos bioenergéticos. Então, eu estou fazendo aqui uma apresentação como se eu estivesse falando com um público não espírita, porque existem muitas terapias espirituais que não estão ligadas diretamente ao espiritismo e que também podem ser explicadas dessa forma. Aqui a gente lembra para essas pessoas que não são do espiritismo que o corpo tem um sistema de energia vital sutil, que no espiritismo a gente conhece como o corpo vital. O seu fluxo livre e equilibrado é saúde e a doença é o distúrbio nesse processo. Quando existe um bloqueio dessa energia, quando existe insuficiência desta energia, sai a pessoa de um estado de saúde e entra no estado de doença. E aí vem a terapia espiritual para estimular a capacidade de autocura do indivíduo, reestabelecendo esse equilíbrio no sistema de energia vital e assim restituindo a saúde. Temos aí também os pressupostos espirituais. Nós temos esse conhecimento dentro do espiritismo, mas podemos dividir com as pessoas que não são espíritas também, lembrando que o espírito é essa essência imaterial do ser humano, a doença pode ser um desequilíbrio espiritual também. Espíritos livres influenciam a nossa saúde de uma forma positiva e de uma forma negativa também, E o terapeuta, então, canaliza estas ações benéficas dos espíritos livres para o assistido, encarnado, para que essa doença presente no espírito possa ser restabelecida a sua saúde. Então, a ilustração de um passe espírita, por exemplo,
onde temos os benfeitores da espiritualidade agindo sobre os passistas, né? Quando a gente fala, então, das terapias espirituais, sejam as espíritas ou outras, como Reiki ou outras variações, nós temos uma aplicabilidade clínica razoavelmente limitada, porque nós temos efeitos que são imprevisíveis, alguns assistidos vão melhorar, outros não vão, e os efeitos não são muito clinicamente relevantes, são efeitos de baixa intensidade, uma pequena melhora na dor, algum grau de relaxamento muscular, algum grau de alívio da ansiedade ou da depressão, mas não são efeitos assim clinicamente transformadores. Portanto, a expectativa do paciente também deve ser adequada quando é feita esse tipo de abordagem para a saúde. Tem que instruir o paciente de que aqui nós não vamos esperar grandes curas, grandes mudanças clínicas do paciente, né? E também existe o viés religioso em algumas práticas, gerando preconceito. Tudo isso limita, né, a aplicabilidade clínica. É difícil você entrar dentro de um hospital, levando lá o passe espírita, sendo que carrega, né, essa prática o nome de uma denominação religiosa. Isso pode não ser bem aceito ali pelos gestores, né? Com esse preconceito, limita também a utilização destas terapias. Então, como é que nós podemos fazer uma conciliação e aproveitar o que essas terapias podem oferecer? Nós vamos chamar, então, essas terapias de um complemento ao tratamento convencional, né? O que nós nos propomos, então, quando fazemos as terapias espirituais, é estimular potenciais curativos inatos, internos da própria pessoa, né? Reduzir medicações ou seus efeitos colaterais, né? Reduzir a necessidade de medicação, com algum controle da dor, com um leve relaxamento muscular, algum controle da ansiedade, eu vou poder diminuir um pouquinho as medicações que aquela pessoa usa, vou facilitar a liberação de emoções reprimidas. Essas terapias também podem ter esta propriedade. Abertura para a consciência espiritual, o paciente, então, o assistido, vai ter mais abertura para sua dimensão espiritual, né? E assim a gente evita o termo cura espiritual, que é um termo que carrega aí alguma expectativa de um resultado muito impactante, né? E aí, com todo esse argumento, nós podemos levar para pessoas leigas, para gestores hospitalares, para indivíduos céticos e ateus, estas explicações, e aí não vai haver qualquer obstáculo ao tratamento. Então, nós mesmos, reconhecendo as limitações dessas terapias, podemos aplicá-las de uma forma melhor. Vamos falar aqui de algumas terapias espirituais, particularmente. Vamos falar de 5 delas, que estão bem relacionadas também ao espiritismo, né? Nós vamos falar das práticas de saúde por imposição de mãos, que no espiritismo a gente conhece como o passe espírita, práticas à distância e prece intercessória, que no espiritismo seriam aí as vibrações à distância, tratamentos à distância, né? Rituais em experiências de possessão, que no centro espírita é a terapia de desobsessão, as práticas de saúde por cirurgia espiritual e a terapia por regressão a vidas passadas. Vamos ver cada uma delas. Esta prática de saúde por imposição de mãos. Veja que aqui nós estamos usando o termo práticas de saúde, não terapia ou outras denominações que envolvam um compromisso em se atingir um determinado resultado, né? Envolve a transferência, a harmonização da bioenergia do assistido
E os efeitos mais observáveis, como eu falei, é algum grau de relaxamento, bem-estar, um pequeno alívio da dor, da ansiedade, de sintomas depressivos, melhora do sono, ou seja, pequenos efeitos que podem ajudar na qualidade de vida, mas tem pouca magnitude clínica. Tá? E também o controle do estresse, tem estudos que mostram que aqueles que recebem essas práticas por imposição de mãos têm melhora em marcadores do estresse, como, por exemplo, os níveis de cortisol salivar e da imunidade, que mostram que o estresse fica melhor controlado nestes indivíduos. Ainda falando dessas práticas, nós temos que ter alguns critérios para melhorar a sua eficiência. Nós temos que ter um preparo esmerado do terapeuta no seu aspecto físico, psicológico e moral. Precisamos ter uma empatia, o grau de empatia é importante, e o terapeuta tem que estar bem, para a gente obter o máximo efeito. Em alguns países, como na Alemanha, nós temos a qualificação de indivíduos, depois de um exame e um registro. Então, esses profissionais estão num campo leigo e praticando atividades como esta. As práticas à distância, a prece intercessória, outra modalidade em que a intenção direcionada de uma pessoa à distância vai beneficiar uma segunda pessoa, que pode saber ou não da intervenção. A pessoa pode não estar sabendo que está recebendo, naquela hora, aquela intervenção. E este não saber é o que exclui também o efeito placebo, porque a pessoa pode ter algumas alterações fisiológicas no momento em que está recebendo, e ela nem sabe que naquele momento ela está recebendo. Efeitos, sobretudo na atividade do sistema nervoso. O sistema nervoso central e autonômico, modulação do estresse, regulação de ritmos fisiológicos e, em última análise, todas as funções do nosso corpo estão direto ou indiretamente ligadas ao sistema nervoso. Então, é possível detectar mudanças fisiológicas pequenas, mas que são estatisticamente significantes. No momento em que eu estou direcionando a minha atenção focada para um assistido que está longe de mim, é possível detectar, através de eletroencefalograma, através de ressonância magnética funcional, através da medida da condutividade elétrica da pele, várias mudanças pequenas, talvez na quantidade daquelas que nós citamos anteriormente, efeitos clinicamente de pequena intensidade. E nessas práticas nós temos melhores resultados quando existe uma ligação empática entre os envolvidos. Então, a pessoa que está emitindo estas vibrações, ela precisa ter alguma ligação empática com o assistido, seja ligações familiares, de uma pessoa vibrando por um ente querido, ou por um terapeuta que envolva aí um interesse grande pelo que está fazendo. O praticante deve ter empatia, foco, motivação apropriados, ou seja, é o preparo da parte física, da parte mental, da parte espiritual do praticante. E foi visto já que preces de diversas religiões não têm resultados diferentes. Ou seja, se fizer uma prece à distância, católica ou budista, vai ter o mesmo resultado, não é a denominação que vai determinar, é o resultado. Estes rituais de experiências de possessão, que nós conhecemos como a desobsessão, aqui nós temos que separar 3 estados diferentes, que normalmente é muito difícil de fazer essa separação, mas que um trabalhador da casa espírita precisa conhecer, pelo menos. Nós temos um estado de possessão, em primeiro lugar, que é um transe voluntário ligado à cultura ou à religião, por exemplo, o médium
vai estar recebendo voluntariamente uma mensagem, e aquilo é uma experiência espiritual que não é patológica, ela é normal, então não necessita tratamento, né? Quando isso tem um enquadramento cultural, religioso, e é feito voluntariamente, nada a se fazer. A obsessão espiritual, que a gente conhece dentro do espiritismo, é uma influência negativa de uma entidade externa. Aí já não é voluntário, aí já não está ligado a um transe religioso ou coisa parecida, e ele necessita de tratamento espiritual, o tratamento de desobsessão. E nós temos uma condição psiquiátrica, que é o transtorno dissociativo de identidade. É uma doença catalogada como doença psiquiátrica e necessita tratamento medicamentoso. O indivíduo está ouvindo vozes, está achando que está sob uma determinada influência, e aí necessita de medicação. O problema é que os critérios para diferenciar os dois últimos, né, não são muito fáceis, mas é importante que os trabalhadores da casa espírita saibam que, em alguns casos, é necessário medicamento. E todo caso de influenciação espiritual vai ter uma parte mental e uma parte espiritual, externa. O que a gente não sabe é se naquele caso específico tem 90% de parte espiritual e 10% de parte cerebral, ou vice-versa. Tá? Na dúvida, nós precisamos abordar as duas frentes. Doutor? Sim, diga. Meu amigo, eu estou aqui com 1000 perguntas na cabeça e já chegaram perguntas aqui, eu não sei o que é que eu faço, eu pergunto as minhas ou pergunta do pessoal. Mas eu vou fazer 2 perguntas e uma vai ser minha, me desculpe os nossos colaboradores. Sim. Aqui. Então, chegou uma pergunta aqui do Vinícius Alcântara, Piola, Alegrete, Rio Grande do Sul, aí já no extremo sul. Os tratamentos convencionais estão ultrapassados ou ainda têm sua força científica, sim ou não, e por quê? Os tratamentos convencionais têm que ser a base do tratamento, são validados pela ciência, são aceitos mundialmente e tem que ser realmente o ponto de partida. Em alguns casos, onde o tratamento convencional fica limitado, né, o indivíduo que tem palpitação vai no médico, faz todos os exames e ele fala, olha, isso aí é emocional, vai fazer alguma coisa, vai fazer uma yoga, vai fazer, se vira, né? Que aí, geralmente, a medicina não tem uma alternativa muito boa, né? Que não seja dar algum calmante, que não é o ideal. Então, aí sim, terapias alternativas, quer dizer, complementares, que eu quero dizer, que envolve também terapias espirituais, podem ser utilizadas e devem ser utilizadas. Então, os tratamentos convencionais ainda têm muita vida pela frente, não é isso? Basicamente, sim, falando isso, e devemos respeitar, lógico, toda a parte científica. Sim, vai ser construído alguma coisa nova, uma nova visão do ser humano, tendo como base a parte biológica e tudo aquilo que se conhece da medicina e da ciência. Eu fiquei prestando muito bem atenção à sua fala e o senhor citou aí a Alemanha. Nesses tratamentos alternativos ou complementares, por o Brasil ter o espiritismo de uma forma muito forte, a ciência no Brasil ela está mais ligada, ela está mais adiantada do que os outros polos europeus ou norte-americanos em relação a essas alternativas de terapias que hoje já não são mais tão alternativas, já são quase que terapias que você já está usando par a par com a chamada terapia convencional. Como é que está a situação do Brasil, o senhor que representa a Associação Médica Espírita Brasileira? Esses fenômenos são estudados no mundo inteiro, em diferentes contextos religiosos ou até mesmo em contextos não religiosos, como é o caso do Reiki, por exemplo. E aqui no Brasil, o que mais nós temos desenvolvido são experiências com o passe espírita. Tem um grupo de Minas Gerais que tem feito muitas publicações científicas, eu citei uma delas, que foi aquele passe em recém-nascidos,
E esse grupo está bastante produtivo no passe, e temos aqui experiências com regressão a vidas passadas e outras formas de abordagem que têm a ver diretamente com o espiritismo, né? Então, a AME incentiva estas pesquisas, apoia no que for possível e dá espaço para isso, né? Alguma outra pergunta? Não? Alô? Tem mais uma pergunta aqui da Lúcia, da Cidade da Esperança. As cirurgias e curas espirituais na realidade da cátedra, acho que ela quer dizer a faculdade, né? As universidades. Sim. Como estão encaradas por eles, ciência? São apenas placebos ou é uma realidade palpável? É o que pergunta a Lúcia. Nós vamos falar da cirurgia em seguida, né? Da cirurgia espiritual. Normalmente, faculdades abertas a novas experiências que possam ser demonstradas cientificamente estão abrindo as suas portas para pesquisas nesse sentido. Então, muitas teses de mestrado, de doutorado, podem ser feitas em cima de avaliação científica dessas terapias espirituais, né? E aí... Mais algumas perguntas, mas eu gostaria que o senhor continuasse, para não perder o fio da ninhada. Nós temos mais 2 perguntas aqui, daqui a pouco a gente volta e faz a intercessão. Pode ser, meu pai? Sim, perfeito. Maravilha, obrigado. Vamos lá. Estamos falando aqui desses rituais de experiências de possessão, né? Então, aqui tem alguns critérios para que essa experiência seja saudável, né? Importante os trabalhadores da casa espírita conhecerem. Quando essas experiências acontecem sem sofrimento psicológico ou prejuízo social, não atrapalha a vida da pessoa, né? Acontecem só de uma forma controlada. Então, aí não precisa nem de tratamento espiritual, nem de tratamento psiquiátrico, né? É uma experiência normal. A duração curta do episódio, o indivíduo tem controle sobre o episódio, também é um critério de ser uma experiência saudável. A compatibilidade com o grupo cultural ou religioso a qual a pessoa pertence, né? Porque se começar a ter essas experiências dentro de um contexto fundamentalista, onde isso é mal visto, né? Isso traz sofrimento para a pessoa e aí precisa ser abordado. Se isso traz crescimento pessoal ao longo do tempo e uma atitude de ajuda aos outros, a pessoa às vezes percebe que tem um dom, né, que pode ajudar as pessoas, e isso faz ser uma pessoa melhor, tudo isso está mostrando que são experiências saudáveis. Nós vamos falar da prática de saúde por cirurgia espiritual, né? Nesse caso, um médium junto com uma entidade espiritual tratam uma pessoa. E às vezes se faz uso de manipulações físicas ou até de cortes, né? Sendo que estas manipulações físicas não são necessárias, mas algumas vezes, a pedido do próprio assistido, o médium faz essas atividades porque o assistido precisa ver alguma coisa acontecendo. Então, mesmo não sendo assim, indispensável, algumas vezes está presente. E, apesar de alguns relatos de sucesso, a confiança nesse tipo de terapia pode estar um pouco superestimada. Nós temos aí alguns relatos também de insucesso, não que ficou pior, né, mas que não deu certo a prática, não trouxe o resultado esperado. Então, eu acho que essa visão que nós temos de cirurgia espiritual, trazendo aí uma cura maravilhosa, pode ser uma visão um pouco distorcida, né? Porque existem muitos casos em que nada acontece. Ainda nessas cirurgias espirituais, para a gente escolher se vai fazer ou não e com quem vai fazer, nós podemos levar em conta esses critérios de idoneidade. Uma delas é bastante conhecida no espiritismo, que é o indivíduo não cobrar por isso.
um ambiente físico propício, né? Não, o médium, então, não orienta a pessoa a parar o tratamento médico que esteja fazendo, não promete resultados, né? E o médium não deve julgar ou criticar o assistido. Se esses critérios estiverem presentes, é um indicativo de uma idoneidade e aí talvez de uma possibilidade de tentativa de buscar esse tipo de abordagem. Aí nós temos a terapia por regressão a vidas passadas. Essa é uma terapia que busca na memória extracerebral, ou seja, aqui estamos falando do espírito, né? Mas para alguém que não está no espiritismo, podemos falar em memória extracerebral, a origem de distúrbios e reprograma o paciente para a cura. Indicada em casos refratários, quer dizer, resistentes ao tratamento convencional, casos de depressão, de fobias, síndrome do pânico, neuroses e até mesmo dores físicas. Então, a terapia por regressão a vidas passadas não é a primeira terapia que se pensa nesses casos. Normalmente, o que é recomendado é a psicoterapia convencional. Em alguns casos mais resistentes, esses casos podem ser elegíveis para uma tentativa de uma terapia de vidas passadas. Tá? Então, um bom terapeuta vai fazer uma triagem, vai saber se esse indivíduo já tem diagnóstico psiquiátrico, se já passou por uma psicoterapia convencional, e aí sim ele vai ver se existem os critérios para fazer esse tratamento. Né? E nós temos aqui no Brasil a Sociedade Brasileira de Terapias de Vidas Passadas, onde traz alguns critérios para que o indivíduo exerça essa atividade, e aí nós vamos ter um terapeuta devidamente credenciado, onde ele precisa ter originalmente uma formação de médico ou de psicólogo, e vai passar então por uma formação na técnica da terapia de vidas passadas. E é importante que o paciente não precisa ter crença reencarnacionista para fazer isso. Se ele interpretar como vivências passadas no sentido de elaborações de imaginação para ressignificar o seu trauma ou alguma coisa, ele pode ir nessa linha e aí não precisa acreditar em reencarnações. Temos alguns casos de sucesso aqui no Brasil, né? Um deles é que no Sistema Único de Saúde, nós temos aí a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. E no SUS, então, se oferece várias terapias integrativas, complementares, e está incluído aí no SUS, na política, a imposição de mãos e o reiki. Então, é uma conquista que o Ministério da Saúde valorize este tipo de abordagem para a qualidade de vida e para bem-estar e alívio de sintomas leves, né? Sempre lembrando da motivação e daquilo que é possível alcançar. E nós temos aí hospitais psiquiátricos espíritas com décadas de experiência, temos dúzias aí espalhados pelo Brasil, em que se oferece, além do tratamento psiquiátrico convencional, oferece a opção, se o paciente quiser, de uma abordagem com terapias espíritas, através do passe, da prece, da água fluidificada, a consulta mediúnica, a desobsessão. Isso se o paciente quiser, isso não é imposto ao paciente. Meu doutor, eu Sim. queria que o senhor voltasse um pouquinho aí e me falasse mais dessa questão do Sistema Único de Saúde, em ele já aprovar, né, dentro do seu rol de procedimentos, a imposição de mão e do reiki. Então, hoje isso está disponível no SUS como uma terapia que está no rol de procedimentos da ANS e do Ministério da Saúde. É isso Sim. que o senhor está falando em letras garrafais, vamos dizer assim. Exato. Essa prática, acho que entrou em vigor em 2016,
XVI ou XVII, né? Começou com umas 5 terapias aí complementares, e hoje inclui, acho que, 29 terapias complementares. Tá? Isso foi sendo expandido ao longo do tempo. É uma política do Ministério da Saúde que inclui no Sistema Único, no SUS, terapias como essa. Então, entre as 29 que nós temos atualmente, a imposição de mãos e o reiki. Então, é importante que o Ministério da Saúde valorize essas terapias para as devidas motivações. Essas inclusões no SUS também têm uma série de críticas, né? Pessoas podem dizer que isso é uma cortina de fumaça, essa política nacional de terapias integrativas acaba sendo aí uma cortina de fumaça para esconder as diversas deficiências do SUS, né? E tem uma série de críticas aí. Mas, enfim, o que é concreto é que nós temos um Ministério da Saúde valorizando determinadas práticas, né? As críticas a gente pode discutir também, mas é um fato de que existem evidências científicas a ponto de essas terapias poderem ser oferecidas por um órgão nacional responsável pela saúde. Inclusive, eu queria colocar 2 perguntas que têm muito a ver com essa questão aí, é por isso que eu pedi para o senhor voltar. São 2 questões muito parecidas. Eu vou colocar a primeira e a segunda, porque, como a gente diz aqui no Nordeste, a gente mata 2 coelhos com um só tiro, né? Ou mata não, né? Traz para dentro de carro, porque matar é feio. As terapias espirituais, como o passe, a água fluida, estão hoje tendo um lugar de destaque dentro da academia. Hugo Abreu, de Recife. E aqui... Não, essa aqui já foi, que foi das cirurgias, né? O senhor, eu já fiz, não foi essa das cirurgias e curas? Já foi feita. Então, eu acho que isso aí já responde, né? Basicamente, essa pergunta que foi feita, né? Né? Algumas... Em relação à imposição de mão, né? Que é o passe, algumas modalidades, né, têm merecido aí um estudo mais aprofundado. Algumas outras não, né? A parte da água fluidificada, por exemplo, não tem muitos estudos sérios, mas existem estudos sérios relacionados à homeopatia, que é uma prática que não tem os mesmos princípios, mas mostra a possibilidade da água carregar elementos terapêuticos quando é tratada de uma determinada forma. Agora, experiências dentro das universidades com água fluidificada, aí não tem, né? E, por exemplo, os rituais de desobsessão, despossessão, eles são respeitados dentro de uma abordagem antropológica, social, cultural, de que aquilo pode fazer bem para a pessoa. Mas não existem, assim, estudos mostrando que, olha, com esta abordagem o indivíduo melhorou da sua sintomatologia ou não melhorou. Isso vai ser mais complexo de se fazer. Pela sua visão como médico, essa questão do Brasil muito religioso, seja de uma forma ou de outra, católico, apostólico, umbandista, do candomblé, do espiritismo, isso vai facilitar num futuro próximo a aplicação de outras possibilidades que já são feitas de forma, vamos dizer assim, alternativas em relação a outros países mais materialistas, como na Europa e no próprio Estados Unidos? O senhor acha que isso facilita mais aqui esse trabalho de ser desenvolvido por essa medicina que um dia vai ser a medicina, creio eu, penso eu, e eu queria a sua opinião também, uma medicina mais do futuro, onde a homeopatia e esses tratamentos alternativos farão parte do grande bojo da medicina de uma forma geral, querido? O fato do Brasil ter uma população bastante religiosa pode atrapalhar ou pode ajudar. Ajuda no sentido de que as pessoas estão mais abertas a assimilar coisas de outras religiões, né? E tem essa mente mais aberta. Atrapalha porque existe um preconceito já, porque a pessoa já tem ideias religiosas pré-estabelecidas. Então, para eu mostrar um trabalho científico da eficácia do passe espírita, por exemplo, talvez eu tenha mais sucesso
se eu mostrar para um ateu sueco do que para um fundamentalista cristão aqui no Brasil, né? Porque ele já vai ler o título e já não vai querer ler. E um ateu no escandinavo pode até pegar isso para ler com interesse científico, né? Então, pode ajudar e atrapalhar. E a visão de ser humano, ela vai ser ampliada para além da biologia, e com estas terapias e com a admissão dos elementos não corporais, que a gente chama de espírito, vai ser um complemento à parte biológica e, assim, uma visão mais abrangente do ser humano, cobrindo áreas que hoje não são cobertas, né? Então, é um crescimento, não uma substituição de terapias. Alguma outra pergunta? Obrigado. Opa, okay. Até agora não chegou, não, mas pode chegar. Chegando, eu passo para o senhor, com certeza. Isso, tá certo. Então, nós estamos já encerrando, dizendo que pesquisas sérias e bem desenhadas mostram resultados das terapias espirituais. A aplicabilidade clínica ainda tem muitas limitações, então a gente preconiza que o melhor uso dessas terapias é como complemento ao tratamento convencional, nesta de somar e não substituir, né? Esta era a apresentação. Eu vou tirar esta tela, deixa eu ver se eu consigo. E aqui a gente pode ter uns sonhos para o futuro. Deixa eu ver. Ok, já não estamos mais dividindo a tela, né? Estamos só com a minha imagem. Ok. Meu doutor, porque o senhor tirou, e eu não queria que o senhor voltasse, mas na questão da desobsessão, eu acho que a última questão, o senhor dá um nome que é... Não o senhor fala de desobsessão, possessão, obsessão e a terceira parte. O transtorno psiquiátrico, né? O transtorno de identidade. Identidade, Isso. Nesses transtornos de identidade, o senhor acha que, de uma forma geral, aí eu estou perguntando ao espírita, ele sempre tem um componente espiritual, ou isso seria só da cabeça da pessoa de uma forma geral, vamos dizer assim? Sempre vai ter um componente espiritual e um componente psiquiátrico, mesmo mental. Como eu falei, é difícil diferenciar qual a proporção de cada uma dessas modalidades, né? Tem pacientes que vão ter 90%, claramente um predomínio absoluto da parte psiquiátrica e sem dúvida vão precisar de remédios. Tem alguns que vão ter, assim, um componente espiritual muito forte, que praticamente exclui quase a parte psiquiátrica, e que então não tem indicação de receber medicação, né? É difícil fazer estas diferenças, mas eu trouxe ali alguns critérios para mostrar o que é uma experiência espiritual saudável, né? Assim, a gente poderia ter alguma divisão. O mais importante é os trabalhadores da casa espírita entenderem que existem as doenças psiquiátricas, necessitam de medicação quando estão numa franca apresentação, e que nem tudo é espiritual, né? Nem tudo se resolve com remédio, e nem tudo é espiritual e se resolve com desobsessão, tá? Por isso que eu falo que, na dúvida, faça os dois. Vai passar por uma avaliação psiquiátrica e vai passar por tratamento espiritual. Chegou aqui uma pergunta bem interessante, tem a ver com essas questões aí. As depressões e os toques, deve ser transtorno obsessivo, né? São moléstias do corpo pelo corpo. Nessas patologias tem também componentes espirituais muito fortes. E aí ele é só do corpo, sem envolvimento espiritual de vidas anteriores. Queria que ele está perguntando em relação às depressões e aos chamados toques, né? Aí aqui, deixa eu só colocar aqui o nome do caboclo, que eu acho que está aqui, peraí.
que a pergunta é grande, aí só é 200 caracteres, é Júnior de Nova Parnamirim. Perfeito. Todas as doenças, especialmente as mentais, né, todos os distúrbios e as variações mentais vão ter um componente espiritual e um componente mental, orgânico, né? Não só os transtornos de possessão. E aí vale a mesma coisa que eu falei. Tem um componente espiritual e tem um componente mental. Precisamos, então, sempre abordar os dois. Então, o paciente com um transtorno obsessivo-compulsivo, ele tem aí um componente psicológico, que às vezes pode precisar de alguma medicação, e que pode estar sendo piorado por uma obsessão, tá? Por isso que eu falo, vamos fazer os dois tratamentos. A dúvida? Nunca abrir mão de um tratamento nem de outro, né? É a base, basicamente, do livro que o senhor escreveu, né? Isso. Porque as terapias espíritas rumo justamente à questão dos tratamentos convencionais. E eu estou vendo isso muito em casa espírita ultimamente. Quando nós iniciamos, a gente costumava ouvir, eu acho que também o senhor também deve ter ouvido, olha, deixa aí esse medicamento e vamos fazer aqui a desobsessão, um passe. E isso muitas vezes causava transtornos extremamente terríveis, porque até uma pessoa uma vez me falou, mas amigo, ele está acostumado, o corpo está acostumado com esse remédio. Tem essa questão também, né, doutor? Que você está acostumado com o remédio e você não pode de uma hora para outra bloquear aquilo ali como se nada tivesse ocorrido anteriormente, né? Sim, é por isso que todo centro espírita sério traz na carteirinha de tratamento da pessoa aquela frase: o tratamento espiritual não substitui o tratamento médico. Tá? Então, se a pessoa se apresenta por causa de alguma dor ou de algum sintoma, num centro espírita sério, o recepcionista ali vai ter que perguntar: você já passou por avaliação médica, está em tratamento para esse tipo de problema? Porque aqui nós não vamos fazer substituição do tratamento. Estamos aqui para oferecer o tratamento espiritual e você precisa procurar o tratamento convencional, tá? Precisa ter algum diagnóstico, mesmo que seja para você ir no médico, o médico dizer: olha, isso que você está sentindo, essa palpitação, essa dor de cabeça, é puramente emocional, de fundo emocional, e que não vamos te dar medicação, porque seria exagero. Tente viver a vida de um outro jeito, tente mudar algum hábito de vida e tente modular o seu estresse, tá? Aí sim a pessoa está investigada e vai chegar no centro espírita com essa outra perspectiva. Já sabe o que tem, né? E aí ela pode se beneficiar do tratamento espiritual. No meio da sua fala, mais ou menos, falou da questão do gestor dos hospitais, das clínicas, em aceitar essas terapias alternativas, espirituais, holísticas, de uma forma geral. Vamos envolver isso tudo. Pela sua experiência de muitos anos, escritor de livros, médico, exercendo a medicina nos dois parâmetros, no material e no espiritual, qual é a melhor maneira que a gente poderia ter de chegar a esse gestor e fazer com que ele pudesse ver esse tratamento, até pela parte que é dele, porque ele, como gestor, o que é que ele vê? É números, né? Então, se o hospital gasta tanto por isso e vai gastar menos com esse tratamento, lógico, evidentemente, que ele vai preferir onde ele vai gastar menos. E isso tende também, lógico, para o tratamento no SUS, não é isso, doutor? Qual seria a melhor maneira para a gente chegar nesse amigo gestor? Nesse caso, a melhor maneira seria usar uma coisa que a gente não tem, que são esses estudos de custo-efetividade dessas terapias, mostrando que a investimento nessas terapias poderiam reduzir custos em saúde. A gente não tem esses estudos, né? É muito difícil fazer esse tipo de coisa. Mas chegamos por uma outra abordagem também, do respeito aos valores do paciente, e que o paciente fica mais satisfeito quando seus valores são respeitados e quando existe uma diversidade cultural dentro do hospital, opções
diferenciadas que vão fazer com que esse paciente tenha alta e vá recomendar esse hospital, vai falar bem desse hospital, né? Então, é nessa outra visão que a gente pode atuar também. E um aprofundamento dessa segunda visão alguns serviços de acreditação de qualidade hospitalar valorizam se existe esse tipo de abordagem, esse respeito ao contexto cultural, religioso, respeito aos valores que os pacientes têm, né? Se a instituição respeita essas coisas. E algumas vezes o respeito a isso passa pelo oferecimento, ou pelo menos pela não obstrução desses pacientes usarem terapias complementares, entre elas as terapias espirituais também. Então, algum gestor atualizado, antenado, de que hoje em dia você precisa colocar os valores do paciente no centro das decisões terapêuticas, esse já sabe que um diferencial do seu serviço pode ser um oferecimento de algumas terapias complementares. E, para finalizar, o senhor falou aí de uma falta de um estudo, não é que seja sério, mas de qualquer estudo em relação a essa prática e eficácia. Estudo remete à pesquisa. Nós estamos pesquisando pouco depois de um certo tempo a nível de Brasil no espiritismo. O último foi Hernando Guimarães, basicamente um grande pesquisador, mas muito na área do espiritismo. O senhor enxerga em algum local do mundo onde está se estudando e se pesquisando essas terapias, principalmente terapias espirituais como passe, água, com um valor científico que no futuro poderá dar alguma coisa, ou isso aí, a nível de planeta, ainda falta essa pesquisa, ainda falta esse estudo e essa pesquisa? Essas pesquisas estão acontecendo, tanto no Brasil quanto fora daqui. Nós precisamos avançar um pouco, talvez, em uma nova etapa de pesquisa para a gente tentar diferenciar por que alguns indivíduos se beneficiam e por que alguns não, tá? Porque aí, conhecendo esses fatores, é que a gente vai poder fazer estudos mais direcionados, né? Falando, olha, alguns não se beneficiam por causa disso, né? Porque o terapeuta não está bem preparado, ou porque tais condições não funcionam, não recebem bem essa terapia espiritual. Enfim, descobrir quais são esses fatores interferentes para que, então, as pesquisas possam ser feitas de uma forma mais homogênea. Porque, atualmente, você tem pesquisas que mostram algum resultado para uma determinada terapia e outras pesquisas que não mostraram resultado para aquela mesma terapia, né? Então, o que está faltando é ver por que algumas vezes as pesquisas não mostram o resultado, né? Se existe um fenômeno acontecendo, por que às vezes a gente não consegue detectar? Descobrindo esses fatores, vai ter um grande salto de qualidade aí nas pesquisas. Maravilha, espero que chegue o mais rápido possível, e sempre tem que ser com estudo e com pesquisa. Nada né, ao Deus dará da emoção, isso tem que ter muito estudo e pesquisa. Meu doutor, eu queria que o senhor falasse de novo sobre o seu livro, né? Sim. Como é que a gente faz para adquirir? Faça, por favor, a divulgação do livro, o curso, porque eu tenho certeza que especialistas ou não vão terminar se debruçando sobre esse livro para estudos, inclusive dentro da própria casa espírita. Eu acho que é muito importante trazer a ciência material para a casa espírita, certo? Assim como a ciência saiu para ir ao consultório médico, tem que também ter o revés da história, como dizer, a ciência entrando de fato de direito dentro das casas espíritas, porque é a união daquilo que Kardec falou, a união da ciência e da questão religiosa e não da religião. Por favor, doutor. Isso. Em 2019, quando eu levei para a Associação Médico Espírita do Brasil a proposta de organizar esse livro, né, falando que não seria um livro sobre terapias espíritas, mas que seria sobre terapias espirituais, e tudo o que for falado ali serviria para as terapias espíritas. Então, os responsáveis pela editoração falaram, vamos conversar com o conselho aqui, no fim toparam, né? Primeira vez que a AME
fez alguma publicação que não tem a ver diretamente com o espiritismo. E aí, com esse sinal verde, eu juntei pessoas muito ligadas a essas terapias, pessoas que têm experiência com essas terapias, e convidei-as para escrever os capítulos e falei, olha, precisa ter embasamento científico, mas precisa estar numa linguagem que qualquer pessoa entenda. Então, ele serve para pessoas da área técnica e serve para leigos interessados no assunto e também trabalhadores da casa espírita, por exemplo. E aí, nós fizemos essa obra, chamei esses autores todos, organizamos os capítulos, fizemos o livro, e atualmente ele existe só no formato eletrônico, né? Não tem aí o livro impresso, porque a AME parou de fazer os livros impressos, já que está tendo poucos eventos presenciais e se vende livros nesses eventos presenciais. Então, dá para acessar esse livro comprando. Um ponto de partida é aquele site que eu falei, www.msaad.org/livro. Ali tem a explicação da proposta do livro, tem ali o prefácio para poder ser consultado, tem os dados dos autores e tem os links para a pessoa comprar por várias plataformas o livro eletrônico, né, comprar o seu e-book. Eu acho que ele deve estar custando aí uns R$22. E pode, então, ser aplicado para várias finalidades. Alguém que esteja querendo levar alguma terapia complementar de nível espiritual para algum serviço de saúde, pode se basear no que está escrito nesse livro, nos dados que ele traz, para poder convencer um gestor, por exemplo, de que existe pesquisa científica, que existe um potencial de colaborar com o tratamento e que valeria a pena introduzir aquela terapia no hospital. Doutor, é que minha cabeça não para de perguntar, me perdoe, a gente já estourou aqui o tempo, mas o senhor faz algum curso, alguma assembleia que o senhor trata disso, vamos supor, se um hospital, uma clínica, um centro quiser trabalhar isso, o senhor já partiu para esse lado ou é algo que ainda não está na sua cabeça? O senhor já vem fazendo esses ensaios, esses estudos em grupos, tem essa perspectiva ou não tem ainda isso? Até para a gente saber aqui e oferecer para os nossos irmãos. Eu não tenho essa consultoria, né? Mas fico à disposição, as pessoas me procurarem e me dizerem que estão tendo esse projeto, que caminhos poderiam ser seguidos, e eu informalmente falar para a pessoa, né? Aí sim, estou à disposição. E não tenho, assim, cursos ou outras atividades específicas. Eu atualmente estou só no consultório e me dedico aí nas horas vagas ao estudo desses temas, ao estudo científico dessas modalidades, e aí veio a ideia de organizar o livro. Então, o livro é o ponto focal aí de convergência para todas as pessoas interessadas, e eu estou à disposição para dar palpites, dar orientações de algum projeto que a pessoa queira fazer. Então, maravilha, muito obrigado. Eu que agradeço. E a única coisa que eu tenho aqui, pelo menos umas 5 perguntas, mas eu sei que o senhor tem tempo, a gente tem um tempo, tem que obedecer a tempo, mas já fica programado, porque daqui a 15 dias o programa de novo, né? Isso. E eu gostei muito do título do programa, que é Espírito com Consciência. Então parece muito a 621, né? Onde é que está a lei? Na consciência. Não sei se foi por querer ou foi sem querer, mas espírito com consciência. Então voltamos daqui a 15 dias, 15 horas, com o doutor Marcelo. Vamos ver como é que vai ficar esse formato. Maravilha. Okay. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Voltamos com a nossa programação normal aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a partir das 18, 19 horas, mais programa ao vivo. Muito obrigado. Paz e luz com Jesus sempre.